Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a quarta parte do reino protista, que são as algas microscópicas. As características gerais dessas algas, como elas são? Elas podem ser unicelulares ou pluricelulares. O habitat onde vivem, em água doce ou salgada, e em ambientes terrestres úmidos, em terras úmidas. Uma característica muito importante, fazem fotossíntese, porque possui cloroplastos com clorofila. Clorofila é o pigmento verde, né? E outros pigmentos de outras cores também. A reprodução é basicamente assexuada por divisão binária e o número reduzido de algas tem uma reprodução assexuada. Nessa aula de hoje, nós vamos ver as algas unicelulares, as microscópicas, que fazem parte do fitoplâncton. O fitoplâncton é uma comunidade que flutua na água, levado pelas correntes aquáticas, o plâncton. Vocês já devem ter escutado ou estudado o plâncton em outras séries que vocês estudaram. Em desenhos animados, no próprio Bob Esponja, a gente tem o plâncton, no Procurando Nemo. Então se fala muito em plâncton. As algas, a comunidade de algas microscópicas, elas vão formar o fitoplâncton. Já os protozoários, pequenos crustáceos, larvas de animais, aqueles que são heterótrofos, vão formar o zooplâncton. Aqui nós temos uma foto de microscópio, né, uma fotomicrografia de algas microscópicas aquáticas que fazem parte do fitoplâncton. Elas têm clorofila, pode ver que tem a corzinha esverdeada, muito importante porque realizam a fotossíntese. Aqui nós temos um esquema, um desenho que mostra a importância do fitoplâncton, dessas algas microscópicas. Elas são consideradas as produtoras da cadeia alimentar. A gente observa aqui, esses desenhinhos aqui, o fitoplâncton marinho, está em inglês aqui esse esquema. Com a luz solar, ela faz a fotossíntese e libera o gás oxigênio para o planeta. Então, elas são as maiores produtoras de oxigênio do planeta. E servem de alimentos para pequenos animais. E esses pequenos animais servem de alimentos para animais maiores. A própria baleia, ela se alimenta de krill, que é um microcrustáceo, parecido até com camarão, que faz parte do zooplâncton. Então, a importância dessas algas microscópicas é que fazem parte do fitoplâncton, são a base da cadeia alimentar. Elas realizam fotossíntese, produzem matéria orgânica e produzem o gás oxigênio. Essas algas são produtoras da cadeia alimentar. Essas algas, elas são classificadas em vários grupos. Aqui no ensino médio estudamos 3: euglenófitas, bacialariófitas, travei a língua, diatomáceas e os dinoflagelados. As euglenófitas, aqui temos imagens, são algas unicelulares, esverdeadas, possuem flagelo de água doce. Também tem vacúolo contráctil para eliminar o excesso de água. Tem clorofila A e B e pigmentos carotenoides, meio laranjados. A substância de reserva energética é o paramilo e o gênero mais comum que vemos na foto aqui, a euglena. Também temos uma imagem de uma euglena, aqui, né, um esquema, né, mostrando as estruturas da célula. Aqui o vacúolo contráctil, que elimina o excesso de água, e o seu flagelo, e os cloroplastos para ela fazer fotossíntese. Uma curiosidade da euglena é que quando tem luz, ela realiza a fotossíntese, e na ausência de condições para fazer fotossíntese, ela muda a sua nutrição, ela passa a ser heterotrófica. Aí ela não produz mais o próprio alimento, ela passa a se alimentar de partículas que se encontram na água. A reprodução é por divisão binária, que é a reprodução mais comum em seres unicelulares. O segundo grupo que vamos estudar são as bacilariófitas ou diatomáceas. São algas microscópicas que também constituem o fitoplâncton. Possui clorofilas A e C, carotenoides, aquele pigmento laranja, e pigmentos também que vão lhe dar a cor douradas,
tem gente que chama de algas douradas. Olha que bonita a carapaça, né? Parece assim obra de arte, né? Mas são carapaças dessas algas diatomáceas. Elas têm uma carapaça muito dura e rígida, porque tem composto pectíticos e também com sílica impregnados na sua carapaça. Então deixa uma carapaça rígida. Essa carapaça tem duas metades, duas valvas, como assim concha de ostras, né? Que tem duas partes, ou concha de mariscos. Só que essas algas, repito, são microscópicas, uma se encaixa na outra. Essas carapaças, elas se acumulam no fundo do mar e formam uma espécie de terra muito fina, a terra de diatomácea. O homem descobriu essa substância, essa terra de diatomácea, e utiliza como abrasivo em polidores de metais e pasta de dentes. Aqui nós temos uma imagem de duas diatomáceas com as suas carapaças de sílica. A reprodução pode ser assexuada por bipartição, que é a mais comum, e também sexuada com a produção de gametas. O nosso último grupo de algas são os dinoflagelados ou pirrófitas. As pirrófitas, elas têm nas suas células sulcos aqui, ó, onde se encaixam os flagelos. Ela tem dois flagelos, um estendido ao longo da célula e outro em volta, né? Por isso o nome de dinoflagelado. Elas também são chamadas de pirrófitas por causa da cor avermelhada. Pirro vem de fogo, uma cor avermelhada, uma cor de fogo. Elas também fazem parte do plâncton marinho e algumas espécies podem ser encontradas em água doce, são dulcícolas. E a reprodução é por divisão binária. Uma curiosidade dessas algas é que a reprodução delas em excesso pode causar o fenômeno da maré vermelha. Aqui temos imagens, né, uma imagem do mar com uma mancha vermelha bem visível. Então a maré vermelha é o aumento excessivo de certas algas, principalmente dos dinoflagelados. E esse aumento excessivo vai provocar um desequilíbrio ecológico. Muitas vezes é possível ver a coloração vermelha na água, quando assim a reprodução é muito forte. Às vezes tem um fenômeno de maré vermelha, mas a cor vermelha não fica tão visível. E ela em excesso, essas algas em excesso, pode liberar substância tóxica que intoxica seres aquáticos, matam e envenenam milhares de seres aquáticos. A maré vermelha, ela é provocada por um desequilíbrio ecológico, alterações na salinidade, aumento de temperatura da água do mar, excesso de sais e minerais originados do despejo do esgoto doméstico ou trazidos por corrente marinha. Então aqui eu tenho uma notícia do jornal da Penha, em Santa Catarina, que em setembro de 2019 teve maré vermelha naquela região. E aí pode atingir o cultivo de mariscos. Né? Então, quando acontece isso, temos que tomar cuidado em consumir esses seres aquáticos, porque pode intoxicar nós também, os seres humanos. Pode causar náuseas, dores abdominais, vômitos e diarreia. Então, quando as pessoas que cultivam mariscos e ostras para venda e consumo humano, eles fazem o controle da água. Eles analisam a água diariamente para ver se não tem toxina de maré vermelha, que é o excesso da alga causada por um desequilíbrio ambiental. No mais, essas algas são muito importantes, são as produtoras da cadeia alimentar. E, por fim, as referências. Esse texto foi tirado do nosso livro didático na parte de algas e desse site aqui da notícia da maré vermelha. Um bom estudo, gente!